Deixa a Bíblia aberta em Juízes 6,19. Preste atenção, quem não tem Bíblia, a primeira coisa que você deve fazer, o primeiro dinheiro que você receber, adquira uma Bíblia, amém? Primeira coisa, não tem fé sem a palavra de Deus. Quem alimenta a nossa fé é a palavra de Deus. Nós trabalhamos com a palavra. O mais forte do culto não é a música, não é a oração, não é o que você fala com Deus, é o que Deus vai falar com você. Isso é mais forte do que tudo. Então agora eu quero toda a sua atenção para você entender essa palavra. Semana passada nós falamos sobre a troca de espírito, que é fundamental para Deus poder derramar o espírito dele e fazer o que ele quer na sua vida. Você nem imagina o que Deus tem para você. Mas hoje eu quero falar sobre o altar, o poder do altar, a grandeza do altar. Olha a grandeza desse templo, olha o tamanho disso aqui. Eu pergunto para você, qual é o lugar mais importante do templo? Não seria essas lâmpadas LED? Essas pedras que vieram de Israel? Não. O lugar mais importante, o lugar mais forte é o altar, porque o altar representa Deus. O que é que o altar representa? O altar representa Deus. Bispo, o senhor está falando sobre a história de Gideão. Na semana passada nós meditamos na miséria, na derrota que Israel vivia. Não era assim? Eles vinham de 40 anos de vitórias. Em 7 anos perderam tudo. Porque quando Deus sai e o diabo entra, tudo que você demorou para conquistar, você perde rápido. Então eles estavam bem, mas eles cometeram um erro. Qual foi o erro que eles cometeram? Eles desagradaram Deus. Eles fizeram altar de Baal e tiraram o altar de Deus. Para você entender a gravidade disso, é como se eu pegasse a minha vida e me curvasse perante aqueles demônios que Deus bota de joelhos. Você já viu demônios manifestar na igreja? Quem já viu? Você já viu espíritos malignos manifestar aqui? Em nome de Jesus eles caem de quê? De joelho. Nós falamos, em nome de Jesus, coloque as patas para trás, eles colocam. Em nome de Jesus, bate cabeça para a gente, eles batem. É como se eu pegasse e esquecesse do Deus que venceu eles e me curvasse para eles. Os inimigos que Deus deu a vitória a Gideão tinham os deuses deles. E Israel trouxe esses deuses para dentro de Israel. E eles se curvaram para Baal e deixaram o altar de Deus. Não tinha altar, diga, não tinha Deus. Diga, onde não tem o altar, não tem Deus. Você não vê um testemunho grande na Bíblia, você não vê um testemunho forte na igreja que não tem altar. Você não vê. Você vê pessoas alcançando coisas pequenas, respostas, mas você não vê algo grande, inaudito, forte, se não tiver o quê? Altar. Vamos ler o 6,19. Vamos ler. Diz assim. Juízes 6,19. E entrou Gideão e preparou o quê? Um cabrito e os pães ázimos de um éfode de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não. Não tinha altar. Então Gideão, quando o anjo apareceu, ele estava revoltado, malhando trigo, e o anjo apareceu e mandou ele ir naquela força dele, e ele começou a se menosprezar, a se diminuir, e Deus teve que descer, Deus teve que ter paciência, Deus teve que dar sinais, Deus teve que conversar, até ele enxergar que o problema era com o povo e com ele, o espírito dele precisava ser mudado. Quando ele entendeu isso, então Deus pôde trabalhar com ele. Quando ele
foi buscar uma oferta e preparou um cabrito. E os pães, ele veio oferecer e ele ia colocar no chão, debaixo do carvalho. Aí no 20 o anjo pediu para ele não fazer isso. Olha o que o anjo falou. Diz assim, versículo 20. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os pães ázimos e põe-os sobre esta pedra, né? E derrama-lhe o caldo. E assim fez. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não. O anjo disse assim: Gideão, não põe no chão, não. Coloca naquela pedra ali, coloca na penha, coloca no altar. Não é no chão. Ele estava mostrando o seguinte: toda essa miséria é porque não tem altar. A falta de altar fez Deus deixar vocês nessa situação. Não tem altar, não tem Deus. Agora entenda, não é a situação que você tem que ficar olhando, porque situação muda. Há quem chegou aqui endividado, hoje está com dinheiro sobrando. Há quem chegou aqui humilhado, hoje está dando testemunho. Há quem tinha nome sujo, tem nome limpo. Há quem morava de favor, hoje tem várias propriedades. Você pode hoje estar mal e amanhã está aqui contando vitórias. Situações, Deus muda, porque Deus é poderoso. Entenda, Deus, Ele não tem problema com o nosso lado de fora. Deus não fica assim, ó, meu Deus, o que é? Deus não fica assim, ó, o que é que eu vou fazer para ajudar ela, para tirá-la da mão da agiota, para tirá-la do aluguel, para tirá-la da humilhação, o que é que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer para mudar a vida dela. Deus não faz isso. Deus não tem problema com os nossos problemas. Os nossos problemas podem ser muitos para nós, pode parecer grande para mim, para você, mas para Deus não simboliza nada. Deus não fica nervoso. Deus hoje está de cabeça quente, agitado, porque Ele não sabe como me ajudar. Não existe isso. A coisa mais fácil para Deus é virar o jogo, é abençoar uma pessoa. O lado de fora, os inimigos, para Deus nunca representou nada. Tanto é que nós falamos semana passada que Deus atingiu o faraó com piolho, com pulga, com mosca, com coisas insignificantes para poder humilhar. Deus deu a vitória a Ezequias com um anjo, mostrando o seguinte: Israel, o problema de vocês nunca foi o lado de fora, o problema de vocês é o lado de dentro, é comigo. O espírito de vocês agora não está me agradando. Nós somos do mundo da fé, nós cremos na palavra de Deus, e a partir do momento que você tiver o altar de pé, você vai ver que Deus continua o mesmo. Amém? Ele continua o mesmo. Não olhe para as circunstâncias, porque as circunstâncias de Deus mudam, as circunstâncias de Deus transforma. Agora entenda, no capítulo 6, no versículo 26, diz assim, 6:26, olha o que Deus pede para ele. Olha o que Deus pede. Juízes 6:26. E edifica ao Senhor teu Deus o quê? Um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares no bosque. Olha para mim, por favor. Deus falou para Gideão: agora vai para o monte, porque vocês estão se escondendo no monte. Monte não é lugar de se esconder, monte é lugar de resposta. Vocês estão no lugar certo, fazendo a coisa o quê? Errada. E tem gente que chega na igreja, mas não chega no altar. Ela não entende a grandeza do altar, e o altar não vai até você, é você que vai ao altar. Lembra que Davi falou no Salmo 43, no versículo 4? Você lembra dessa passagem? Irei ao altar, que é a minha grande alegria. Irei ao altar. Quem é de Deus tem prazer de ir no altar. Quem é do altar nunca vira as costas para o altar. Quem é do altar pode não estar enfrentando problema nenhum, mas ela sacrifica para mostrar que ela sempre depende de quem? De Deus, e que Deus está sempre acima dela. Deus disse assim, ó, Gideão, você vai quebrar o altar de Baal. Eu quero que você quebre o altar de Baal, e eu quero que vocês pensem naquilo que vocês estão fazendo que desagrada a Deus. Abra mão do que está desagradando a Deus. Abra mão, quebre o altar de Baal, quebre. Porque se você quer Deus, você tem que saber de que lado você está.
Você tem que saber o que é que você quer. Quando eu me converti, eu entendi, eu demorei. Mas eu disse o seguinte: quando eu me entregar, eu vou me entregar para valer. Eu vou escolher um lado. Mas eu não aceito ser mais um, não. Deus tem que ser comigo. Então, por favor, quebre o seu altar de Baal. Veja o que desagrada a Deus. Levanta um altar para mim, lá no cume do monte, no lugar forte. Leia de novo aí. Um lugar o quê? Olha que bacana, ó. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte. Olha aqui para mim. Altar é que traz um casamento forte. Altar é que traz uma saúde forte. Altar é que traz uma vida espiritual forte. Quando você tem altar, a Bíblia diz: aquele que serve o altar, do altar tira o quê? Seu sustento. Então Deus te sustenta emocionalmente, materialmente e principalmente espiritualmente, quando você tem altar. Esse é o lugar que o diabo mais odeia. Tudo que o diabo deseja é tirar a pessoa da onde? Do altar. O altar é lugar de fazer vida forte. O altar é o lugar de mudar de espírito. É o altar, é o lugar conveniente, é o lugar apropriado. Nós não subimos nesse altar, nem testemunha as pessoas dão aonde? Em cima desse altar. Nós só subimos nesse altar 2 vezes por ano. Nós respeitamos o altar. Não é qualquer um que sobe aqui, não é qualquer um nem que limpa aqui. Porque nós cremos que o altar é Deus. Tem altar, tem Deus. Tem altar, tem resposta. Tem altar, tem vida forte. Não tem altar, não tem vida forte. Amém? Agora entenda, por favor. Se você for agora em Juízes 8, versículo 4. Vamos lá. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda o quê? Perseguindo. Quando você tem espírito é assim, ó. Você está cansado. Tem gente que está cansado, mas está aqui na vigília. Ela está cansada. Hoje foi um dia de guerra, mas ela está aqui lutando, perseverando. Ela está cansada, está com sono, mas está resistindo, porque ela quer vencer. Amém? E Deus vê o nosso espírito, ou não? Deus vê. Eu falei para vocês que lá na Ucrânia, os nossos pastores ficaram, está lá na guerra. Sabe por quê? Porque do espírito do pastor, o bispo não forçou não, o bispo falou, pode voltar. Ele falou, não, eu vou ficar aqui lutando por esse povo, porque tem o quê? Espírito, é esse espírito que agrada a Deus. Nós não temos espírito fujão não, nós temos espírito da fé que agrada a Deus. No momento em que Gideão entendeu isso, ele que dizia, ai quem sou eu? Ele disse, olha para mim. Ele trocou o ai pelo vai. Ai é murmuração, reclamação, vai é ação. Eu quero ver você agindo. Eu não quero ver você de braços cruzados, nem esperando por ninguém. Eu quero ver você agindo. Aí no versículo 5 diz assim, ele vinha com os 300 com fome, e diz assim, 8 versículo 5. E disse aos homens de Sucote, dai, peço-vos alguns pedaços de pão ao povo, que segue as minhas pisadas, porque estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, reis dos medianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram, está já Zeba e Salmuna em tua mão, para que demos pão ao teu exército? Não deram não. Olha para mim por favor, não respeitaram o Gideão não. Tinha 300 seguindo ele. Antigamente nem ele acreditava nele, mas quando ele venceu, os 300 seguiu ele. Quando você vence, as pessoas seguem você. Quando você não vence, sua voz não tem peso, não tem credibilidade. Sim ou não? Entenda, por favor. Eles estavam com fome e ele pediu pão. Eles disseram, não vou dar não. Você já venceu os reis dos medianitas? Você já venceu? Enquanto você não vence é uma coisa. Ele falou, peraí, vocês vão ver. Eu não venci ainda, mas eu vou vencer. Porque quem tem espírito é assim. Não conseguiu ainda, mas sabe que vai conseguir. Diga, eu vou conseguir. Quem tem espírito não chegou onde quer, mas diga, eu vou chegar. Quem tem espírito pode não ter alcançado ainda o que deseja, mas tem certeza que está no encalço daquilo e vai chegar lá. Porque tem espírito. Ele conseguiu, tá? Ele pegou os 2 reis, matou os 2 reis e voltou para prestar conta com aqueles que não acreditaram nele. Isso não muda você.
Quando você tem espírito, você não é uma velhinha que sopra e você apaga. Você é aquela brasa que quando assopram, você se acende. Quando te humilha, você fica mais aceso. Quando não levam fé em você, você vai em frente. E você mostra para essas pessoas que Deus é contigo. Quando você tem espírito. Quando você não tem espírito, você é fraco. Quando você tem espírito, meu caro, as humilhações é tudo vitamininha que vai te fortalecendo. É tudo vitamina no seu sangue. Agora, quando você não tem espírito, você murcha. Ele disse: não tem problema não. Vocês vão ver que eu vou vencer e depois eu volto para a gente prestar conta. Agora, eu vou te ensinar mais uma coisa. Vá no capítulo 7, no versículo 20. 7, versículo 20. Diz assim. Juízes 7, versículo 20. Assim tocaram as 3 campainhas, as trombetas, e quebraram o quê? Os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as trombetas, para tocarem, e clamaram. O que é que eles clamaram? Fala alto. Espada do Senhor e de Gideão. Peraí, olha aqui para mim. Mas eles não foram para a guerra com espada. As armas que eles usaram foram 4. Primeira arma, altar. Deus. Quem tem Deus pode ir para qualquer guerra que ela vence. Quem tem Deus pode ser pequeno que vence os grandes. Quem é Deus quem está com Deus faz a diferença. Eles tinham altar, eles tinham Deus. Segundo, a trombeta. Sabe o que é a trombeta? É isso aqui, ó. A palavra que a gente anuncia. Nós estamos tocando as trombetas. Nós estamos passando vida. A palavra de Deus é espírito e vida. Não é dinheiro que vai mudar a sua vida, é espírito. Quando você tem espírito e o espírito de Deus, meu caro, dinheiro, vitórias, patrimônio, tudo isso é consequência. Porque você mudou do lado de dentro. Compreenda, por favor. O altar é Deus, a trombeta é o quê? A palavra. E o cântaro, bispo? O cântaro, os cântaros somos nós. Que eles quebraram o cântaro. O povo estava resistindo a Deus. Eles quebravam pedra para se esconder nas cavernas, mas não se quebrava diante de Deus. Seja humilde. Se quebre diante de Deus. É Deus que vai te ajudar. Se humilhe diante de Deus, que a mão poderosa dele te exalta no tempo oportuno, na hora certa. Seja humilde. Conte com Deus, dependa de Deus. Amém? Quando você se quebra diante de Deus, você pode estar na pior situação, Ele te abençoa. Agora, por último, eles tinham o que na mão? Fogo. Esse fogo é o Espírito Santo. Quando você muda de espírito, Deus derrama o Espírito dele na sua vida. Sem o Espírito Santo, você pode estar cheio de dinheiro que você é pobre. Mas com o Espírito Santo, as suas vitórias são consequência. Você pode, com o altar, com a trombeta, que é a palavra, com o espírito quebrantado diante de Deus, com o fogo do Espírito Santo, você pode ir para qualquer guerra, que no final você vence. Quando você tem espírito, você tem força nos momentos mais difíceis da sua vida. Você crê no que ninguém crê, você acredita no que ninguém acredita. Você pode estar enfrentando qualquer desafio, qualquer um entra em desespero, mas você está na fé, porque é do seu espírito.